Este é o mais novo lançamento da Samsung no setor de tablets, o Galaxy Note 8.0, que vem para ser o concorrente direto do iPad mini. Bem, o tablet vem nessa embalagem de papel reciclado, inteira de papel reciclado, e dentro dela nós temos o tablet, obviamente, e além do tablet nós temos também um adaptador de energia, um fone de ouvido, um cabo USB e micro USB, borrachinhas para o fone e os guias rápidos que costumam vir nas embalagens mesmo. Deixa eu tirar aqui. Bem, o aparelho mede 21 centímetros por 13 centímetros e meio e tem apenas 8 milímetros de espessura. Ele é bem fino, como vocês podem ver. Ele pesa 338 gramas, o que torna o aparelho bem leve e fácil de segurar apenas com uma mão. E é feito basicamente de plástico, como pode ver aqui na parte de trás do aparelho. Ele lembra muito um Galaxy S3, parece um Galaxy S3 grandão. Bem, a parte da frente do tablet é dominado pelo display LCD, capacitivo de 8 polegadas, como já sugere o nome, e tem resolução de 1280 por 800 pixels e uma densidade de 189 pixels por polegada. Na parte inferior nós temos aqui o botão físico Home, o botão capacitivo Back e o capacitivo Menu. Na parte superior nós temos uma câmera de 1.3 megapixels e um sensor de luz. Nas laterais aqui nós temos a entrada para cartão microSD. Do outro lado nós temos o botão liga-desliga, os botões de volume, um sensor infravermelho. Aqui na parte inferior nós temos os alto-falantes, um de cada lado, e aqui nós temos a entrada micro USB. E aqui nós temos o compartimento da caneta S Pen. Na parte de cima fica a entrada de fone 3,5 mm. Na parte de trás temos a câmera de 5 megapixels. O tablet tem um processador quad-core de 1.6 GHz e conta com 2 GB de memória RAM. E a memória interna são 16 GB e que pode ser expandido por cartão de memória. Os tablets rodam o sistema operacional Android 4.1.2 Jelly Bean e tem a interface TouchWiz da Samsung. Bom, aqui nós temos a tela de bloqueio típico da Samsung. Para desbloquear, uma das opções é só deslizar o dedo pela tela e nós temos aqui a tela inicial. Nós podemos ter até 7 telas, como já é de costume no Android, e basta um gesto de pinça, como vocês viram, né, para poder acessar o menu de telas. Nós podemos adicionar até 7. E aqui a gente pode reorganizar conforme a nossa vontade, basta clicar sobre uma e arrastar para poder mudar a posição. Clicando aqui a gente define qual que é a tela inicial, né? E para excluir a gente basta selecionar e arrastar para remover aqui, no caso. Eu vou remover todas elas, eu só estou usando 2 no momento. Bom, na parte de cima aqui deslizando nós temos acesso à área de notificações, com os botões típicos de Wi-Fi, GPS, modo de leitura, som, rotação. Nós temos aqui o acesso às configurações gerais do aparelho. E aqui nós temos várias opções.
Voltando à tela de notificações, aqui nós temos também a parte de brilho, que pode ser definida manualmente, ou o brilho automático. No caso aqui eu ativei, e ele utiliza o sensor de luz para poder utilizar o brilho automático. Não gosto dessa opção. Na parte de baixo nós temos aqui os atalhos típicos também para os aplicativos ou pastas. O que eu achei muito interessante é que esses atalhos ficam em todas as telas, o que é prático, e também dá para colocar pastas aqui. Então, na verdade, você pode colocar vários aplicativos dentro de uma pasta e ter acesso a esses aplicativos. Aqui temos o menu de aplicativos que leva a todos os aplicativos do aparelho, no caso. A transição de telas é bem fluida. E diferente de outros sistemas que rodam, outros aparelhos que rodam o sistema Android, esse daqui não passa direto para a tela widget, ele fica rodando entre as telas de aplicativos. A gente tem que selecionar aqui em cima se a gente quiser ter acesso aos widgets, e aí ele mostra todos os vídeos que nós temos aqui no aparelho. Aqui embaixo nós temos as telas com widgets e nós podemos passar por elas deslizando, assim, que vai bem mais rápido do que ficar passando tela a tela. Ou também podemos clicar em alguma e já selecionar essa tela direto. Mesma coisa vale para os aplicativos e também na tela inicial. Só que eu só estou com duas aqui no caso, mas enfim. Bem, o botão Home, que já é o conhecido, né, da Samsung. Se a gente apertar e segurar, nós vamos ter aqui acesso ao gerenciador de tarefas, caso a gente aperte e segure o botão. Aqui no caso eu estou com poucos aplicativos abertos, mas se eu tiver mais aplicativos abertos aqui, vocês vão ver que no caso ele mostra o gerenciador e você pode ou fechar o aplicativo arrastando ele para a lateral, assim, ou excluir todos de uma vez apertando o botão de lixeira aqui. No caso ele fecha todos os aplicativos abertos. Bom, uma coisa bem interessante desse tablet é que se a gente apertar e segurar o botão capacitivo de back, ele vai abrir esse menu aqui, que dá acesso a alguns aplicativos. E depois esse menu pode ficar ali direto em todas as telas, né? Só você clicar ali e ele vai sempre abrir esses aplicativos. E apertando o menu capacitivo e segurando, a gente tem acesso ao Google Now. Bem, e o que faz o tablet levar o nome de Note é a famosa caneta S Pen, que fica localizada nesse compartimento aqui. Assim que a gente retira ela do compartimento, a gente tem acesso a essa tela com algumas possibilidades aqui, no caso de notas. Se a gente clicar aqui sobre uma, e a gente abre esse aplicativo, que é para a gente fazer notas de texto, no caso aqui. Basta escrever com a caneta normalmente mesmo. Temos aqui em cima uma função de ferramentas de produtividade. No caso aqui, se a gente desenhar uma forma, o sistema adapta ela e arruma essas formas. Então a gente faz um aqui e o sistema automaticamente corrige isso, deixando de uma forma mais apresentável. A gente pode fazer símbolos aqui, por exemplo, de uma raiz. Enfim, isso é mais para tomar notas mesmo. Vamos cancelar aqui, não vou salvar. Com o botão da caneta pressionado e a gente fazendo uma seta para cima, nós vamos ter acesso à guia de comandos rápidos, que permite realizar algumas ações baseadas em alguns comandos que a gente escreve. Se eu desenhar, por exemplo, uma interrogação e escrever alguma coisa, por exemplo, Note 8, ele vai buscar isso
no Google. Aqui nós temos, como vocês podem ver, o Google entendeu, você quis dizer Motel 8, mas enfim. Uma coisa bem interessante também que pode ser feita com a caneta é, por exemplo, no reprodutor de vídeo. Vou colocar aqui para vocês verem. Se você pairar essa caneta sobre um vídeo, ele vai dar um preview do vídeo, como vocês podem ver. E assim que eu tiro, ele para. Durante a execução de um vídeo também, desde que você tenha aqui acesso à linha de reprodução, se você pairar essa caneta, você tem um preview de onde está sendo a caneta. Nossa, onde a caneta está. Então, por exemplo, se você quer ver o que tem mais pra frente, você pode selecionar e depois ir direto para lá, no caso. Isso também pode ser feito na galeria de imagens. E ele mostra um preview também das imagens. Outra coisa bem interessante também no player de vídeo é que durante a reprodução, por exemplo, se você apertar este botão aqui em cima, ele vai continuar rodando o vídeo e você pode colocar essa tela em qualquer lugar e continuar fazendo as suas coisas. Você pode então fazer uma tarefa enquanto está assistindo um vídeo, por exemplo. Ele sempre vai ficar rodando aqui. Bem interessante essa função. E uma coisa bem interessante também desse tablet é a função de multijanela. Você consegue rodar 2 aplicativos ao mesmo tempo na janela. No caso aqui a gente acessando isso daqui, nós podemos, por exemplo, selecionar a internet e selecionar aqui, vamos ver, cadê o meu e-mail? O Gmail. Então nós vamos ter aqui acesso ao e-mail e à internet, por exemplo, ou então nós podemos aqui assistir um vídeo do YouTube enquanto navegamos na internet. Você consegue aqui especificar qual que é o tamanho das janelas, né? Então você pode deixar uma maior, uma menor, e você pode então navegar e fazer 2 atividades ao mesmo tempo. O que é uma função bem interessante do aparelho. E depois você pode fechar uma só e aí manter só um aplicativo aqui. Bom, o outro diferencial dessa caneta também é que, por exemplo, aqui no navegador, se nós, não só no navegador, mas vou dar um exemplo no navegador. Se nós apertamos o botão da caneta e arrastamos sobre um texto, ele seleciona esse texto e a gente pode copiar aqui para a área de transferência, por exemplo, para depois colar isso em outro aplicativo. O que a gente consegue fazer também com essa caneta é segurando o botão e desenhando sobre alguma área, a gente consegue tirar um print screen disso daqui e, por exemplo, usar nesses outros aplicativos aqui, ou mesmo salvar para depois fazer alguma outra coisa com esse print screen. Uma função muito útil também dessa caneta. Bem, essas são as funções mais interessantes do aparelho. O aparelho é muito rápido, as transições de tela são fluídas, sem nenhum travamento. Ele consegue rodar diversos aplicativos ao mesmo tempo, sem nenhum problema, nenhum travamento. Ele é muito bom também para leitura, o que dá para segurar com uma mão só e fica bem confortável. Não apresenta nenhum problema, então você consegue segurar ele com uma mão só durante longos períodos de tempo. Um tablet muito bom, eu gostei bastante dele. É isso, pessoal. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e clique em gostei.